Salve, salve, gente, tudo certo? Vocês acham que dá para se comunicar com leveza e bom humor, mesmo quando o assunto é muito sério? Eu sou o Romualdo Venâncio e esse é o Banho de Língua! Um bate-papo para a gente falar sobre curiosidades da nossa língua portuguesa e da comunicação. Eu sou jornalista e criei o Banho de Língua por causa de dúvidas que eu mesmo tenho no trabalho. É porque vira e mexe, alguém me pergunta sobre gramática, construção de texto, dicas de redação. Antes da gente entrar no assunto de hoje, não esquece, se você gostar desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações e fica à vontade para comentar, para compartilhar. Nesse momento tão complicado, difícil e triste que a gente está vivendo, a comunicação ficou ainda mais importante. A gente precisa de informações corretas, informações claras, até para combater as fake news, as mentiras. Mesmo nesse cenário, dá para se comunicar com leveza e bom humor. Mais que isso, a gente precisa de leveza e bom humor. Eu decidi falar sobre isso aqui no Banho de Língua por causa desse post. Isso não é uma cena de filme de ficção científica e nem uma fantasia do Walter White, da série Breaking Bad. Essa é a Silvia Sibaldi, jornalista e amante da gastronomia. Ela já foi colunista da Rádio CBN, tem um blog chamado Cozinha Cordial e trabalha com comunicação corporativa. A Silvia usou essa roupa para poder visitar os pais, sem correr o risco de pegar Covid e nem contaminá-los, e aproveitou para fazer esse post bem humorado sobre algo bem sério. Mas é melhor deixar ela contar como foi. Olá, telespecs do Banho de Língua, eu sou a Silvia e eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de viagem nesses tempos pandêmicos. Eu costumo dizer que eu sou paulistana de nascimento e pernambucana de coração. Eu digo isso porque meus pais nasceram em Pernambuco, assim como a maioria das pessoas da minha família nasceram e vivem em Pernambuco. E por conta dessa situação, há quase 1 ano e meio eu não via meus pais. Em dezembro, quando os primeiros brasileiros começaram a ser vacinados, reacendeu essa ideia de vê-los novamente, então remarquei a viagem para março, esperando que a situação fosse muito melhor. Infelizmente, estamos no pior momento da pandemia, recordes de mortos e contaminados dia a dia. Mas mesmo assim, eu mantive de pé a minha decisão de vê-los e para isso encarei uma quarentena rígida de 15 dias, fiz exame para Covid e decidi usar uma roupa especial para encarar o aeroporto. Eu comprei um macacão de EPI, face shield, máscara, luvas, e decidi encarar o aeroporto como um personagem de Breaking Bad mesmo. O meu objetivo, que era o distanciamento social, que era com que as pessoas não chegassem mesmo muito perto de mim, foi alcançado. As pessoas não se aproximavam mesmo, eu vi muitas pessoas apontando para mim, apontando inclusive o celular, não sei se para fazer fotos e vídeos, enfim, crianças apontando e chamando os pais, enfim, essa foi a reação das pessoas no aeroporto. Eu compartilhei essa minha experiência no Instagram, dentro da minha bolha eu fui completamente apoiada, mas eu entendo que não são todos que enxergam dessa forma, Essa foi a maneira com que eu encontrei de encarar a situação de aeroporto. Não estou dizendo que é a melhor ou é a mais correta, mas é a forma com que eu me senti mais segura e mais tranquila em relação à contaminação, tanto minha quanto de outras pessoas. Eu acho que a maneira como eu encarei essa experiência, decidi compartilhar isso nas minhas redes sociais, diz muito sobre a minha capacidade de rir de mim mesma, porque eu acabei virando o meu próprio meme, E eu acho que isso também se reflete na relação com o outro, na maneira como eu me comunico, na maneira como eu encaro o meu trabalho de jornalista, de comunicadora e na relação com as pessoas mesmo. Eu acho que isso é uma característica minha que acaba se refletindo para as outras áreas da vida.
Eu aproveitei essa história da Silvia e o fato de que a gente está celebrando o Dia Internacional da Mulher e convidei mais duas mulheres que eu admiro para falar sobre leveza e bom humor na comunicação. Essa é a Dani Franco, uma comediante muito bacana que tem um texto muito inteligente. Ela descobriu no humor, na comédia, uma forma de falar sobre temas complicados, tanto particulares quanto coletivos. A Dani também é atleta e quando começou a pandemia, ela decidiu correr todos os dias. Era uma maneira de manter a mente ocupada e o corpo sempre ativo. Ela só não imaginava que ia correr tanto. Olha só o que ela conta sobre sua relação com a comédia. Eu sou a Dani Franco, eu tenho 51 anos, eu faço comédia stand-up, também sou personal trainer, tradutora, intérprete e professora de inglês. Eu acho que o humor ele é fundamental, não apenas na comunicação, como na vida. E a mesma coisa vale para o amor. O humor ele quebra o gelo, já o amor ele derrete o gelo. Não tem aquela frase, faça amor, não faça guerra? A gente pode falar também, faça amor, não faça guerra. O humor, ele é capaz de me tirar de uma situação ruim e me lembrar, mesmo que muito rapidamente, que as coisas vão melhorar. Eu acho que o humor, ele salva vidas e já salvou a minha algumas vezes. O humor, para mim, também é um sinal de inteligência, porque ele fortalece as mensagens. Se uma pessoa quer me conquistar, ela tem que me fazer rir. É muito importante. O primeiro contato que eu tive com a comédia, já pensando em fazer parte mesmo, foi num workshop do Espaço da Comédia. A Dani foi uma das convidadas para falar sobre essa experiência, porque ela também foi aluna de lá e já estava se apresentando. A história da Dani foi uma inspiração para mim, porque a gente tem praticamente a mesma idade e ela entrou na comédia em 2018, só 2 anos antes de mim. Para fechar, eu convidei uma poetisa, a Tata Alves. A gente se conheceu nas aulas de capoeira Angola. Depois eu descobri que ela era poetisa e me encantei com os textos dela e com a forma como ela usa a arte e a cultura para expressar os próprios sentimentos e as dificuldades das periferias de São Paulo. Conta pra gente como é que a poesia entrou na sua vida, Tata. Lisonjeada com o convite, vim falar de um lugar muito terno e que me é muito caro, que é falar sobre a poesia, né? A escrita, a literatura, onde é a linguagem que eu sustento a minha casa, né? Eu costumo brincar que eu me sustento com palavra, e é em todos os aspectos. Desde tatuar isso na minha coluna, como um alicerce de que mantém a minha casa em pé, quanto dos apalavrados que eu acordo também. Então a poesia, ela entra na minha vida num lugar de psicologia, né? Dentro das periferias, pelo menos da realidade em que eu nasci, né? Nos anos 90, a relação das questões pessoais, mentais, né, as problemáticas que são oriundas de todas as famílias, ter um diálogo com a minha família sobre algumas mazelas que aconteciam não era recebido de uma maneira interessante, né? Então, nunca foi pensado o investimento psíquico para essas demandas como algo necessário. Era sempre tido quanto algo supérfluo, quanto algo que é uma frescura, né? Que seria uma frescura. Então, toda vez que eu me encontrava, me deparava com demandas, né, que me bagunçavam a sanidade mental, a minha alternativa, a minha válvula de escape era a literatura. Percebo também, né, depois de mais velha, essa linha vinda, né, ramificada da minha mãe e também do meu pai. Então, meu pai, ele é super culto quando ele quer falar, ele fala de uma maneira muito elegante, assim, coisas muito bonitas. E minha mãe tinha uma agenda onde ela armazenava vários escritos, né, desde hinos e salmos, quanto músicas, quanto lágrimas também na página, tamanha sensibilidade e talvez esse alívio, né, de poder desabafar quando não se entende que uma psicóloga é necessário, que pelo menos vai caber dentro do nosso orçamento, né. Então a poesia pra mim veio dessa maneira, né, de eu desaguar, diluir essas percepções que eu tinha do mundo. A Tata também é promotora cultural. Ela criou o Sarau da Ponte Pra Cá, um evento mensal que acontece há quase 7 anos e traz uma visão mais humanizada das periferias. Porque se a gente for depender das grandes mídias televisivas, eles vão continuar reproduzindo as periferias com
com preconceito, né, com uma demagogia sobre a periferia, como se ela só nos fornecesse perigo, como se ela só nos oferecesse tiroteios e tal. E daqui se extrai um mapeamento de maior quantidade de saraus que acontecem aqui, ou seja, vários polos de cultura. Bom, então é isso. Muito obrigada, espero que vocês gostem aí. E muito obrigada, Azeitona, né, pros íntimos, pelo convite. Azeitona é meu nome de palhaço. Quando meu amigo Tobias Ferraz me levou para capoeira, no grupo Irmãos Guerreiros, ele já me apresentou como Azeitona. E aí ficou. É isso, gente. Um viva pro Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que as lutas das mulheres no Brasil e no mundo não cabem só nessa data. Mas esse dia é fundamental para reforçar o quanto essas lutas são importantes. E tomara que sejam cada vez mais fortes. Eu sigo celebrando aqui com a Silvia, minha esposa, amiga, companheira e parceirona aqui do Band de Língua. Um abração, valeu!